Olá, meus amigos do CEIC, meus amigos, minhas amigas, boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez, nessa noite de domingo, depois de um dia tão bonito quanto foi hoje. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar, como sempre, na nossa reunião dominical. Vocês estão sabendo que a partir desse mês, da semana passada, nossas reuniões agora têm um tema diferente, chamado Encontro com Kardec. E cada uma dessas reuniões, a gente tem convidado uma personalidade do mundo espírita bauruense, paulista, brasileiro, para trocar ideias com a gente. A gente funciona como se fosse um tipo de entrevista e conversando com esses palestrantes maravilhosos que nos ajudam tanto. Hoje, para trabalhar junto comigo, me ajudar a entrevistar o nosso amigo Edgar Miguel, que é o palestrante da noite, eu estou trazendo mais duas pessoas. A primeira delas é a Márcia, que eu vou pedir para aparecer no vídeo agora. Márcia, você pode dar uma boa noite, por favor? Boa noite, Osmar, e a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Estou muito feliz de estar participando dessa live com vocês, primeiro porque são pessoas que eu gosto muito, são meus amigos, e vocês são também pessoas que eu admiro demais. Então, estou feliz demais. Estamos também. Junto com a Márcia, estamos também com a nossa amiga Renata Fabiani. Bora dar seu boa noite, Renata? Com certeza. Olá, meus queridos, é muito bom. Já a Renata entra no ar. Tá bom. Aí, tá chegando. Boa noite a todos. É muito bom estar com todos vocês, né? Numa noite de domingo, nessa época de pandemia, né? E que a gente possa, então, estar aberto agora para tudo que o Edgar vem trazer para nos esclarecer e que a gente seja muito feliz nas perguntas que nós temos, né, Márcia? Sim. É isso mesmo. Sim. Que as nossas perguntas sejam correspondentes aos nossos telespectadores, né? É verdade. Obrigado, Márcia. Obrigado, Renata. Bem-vindos. E bem-vindos a todos os nossos amigos do Facebook. Hoje estou vendo que a Lila Jaeb está conosco, a Lúcia Matos, a Silvia, a Miriam, a Umara, grande filha de Deus, né? A Simone está com a gente, o Roger. Um abraço a todos vocês. Deixei o nome de alguns de fora, é claro, não dá para falar todo mundo. Mas seja como for, vamos começar a nossa reunião de hoje, como sempre, fazendo a nossa prece de abertura. Eu convido todos vocês a me acompanharem nessa prece. Elevando nossos pensamentos a Deus, elevando nossos pensamentos a Jesus, imaginando Jesus ao nosso lado, nos banhando com a sua luz dourada de paz, de amor e de bondade. Imaginando a Mãe Catarina do nosso lado, nos suportando, nos apoiando como sempre. Pedindo a Deus que nos intua, mas principalmente que intua o nosso querido Edgar Miguel, para que ele traga para nós o melhor dos seus conhecimentos hoje, mas principalmente que permita, Deus, que a gente possa absorver e aplicar os conhecimentos do Edgar na nossa vida prática. Para começar, definitivamente, eu peço para vocês me acompanharem na prece de São Francisco de Assis, que é uma prece linda, que eu tenho certeza que vocês gostarão. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Gente, essa prece não é linda? Você não acha, Márcia? Você não acha, Renata? E essa prece hoje tem uma razão de ser. Essa prece hoje foi escrita por causa do tema que o Edgar trouxe para nós. Praticamente todas as pessoas conhecem de cor, ou já ouviram, pelo menos, essa belíssima oração de São Francisco de Assis. Mas são poucos de nós que aplicam essa oração na nossa vida, né, e que refletem na sabedoria contida em cada uma dessas frases que eu falei para vocês agora. Se a gente fosse pensar e escrever o significado de cada uma dessas frases, certamente cada uma delas daria um livro. Ou cada uma delas daria pelo menos uma noite de palestra, né? Mas nesse dia de hoje, nós vamos fazer uma reflexão a partir de apenas uma das frases dessa oração. Senhor, fazer que eu procure mais compreender que ser compreendido. E para falar sobre essa frase lindíssima
eu convido meu amigo Edgar Miguel. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, Osmar, Márcia, Renata, todos que estão conosco. Eu, como sempre, eu me sinto muito honrado pelo convite. É uma grande alegria mesmo estar junto com vocês e, principalmente, podermos refletir juntos a respeito de alguma coisa que precisamos tanto, que são todos os temas do Evangelho e os temas da doutrina espírita. Então, para mim é um grande momento e que certamente vai contribuir muito comigo. Eu agradeço demais. Com certeza. Muito bem, Edgar. Muito obrigado pela tua presença junto conosco. Você quer comentar um pouquinho sobre essa frase, antes de a gente começar as perguntas? Sim, sim. Olha, a prece inteira, a oração inteira de Francisco de Assis sempre foi um problema para mim. Durante anos eu me recusei a orar esta prece. Porque ela é tão impactante, ela é tão forte, ela fala de coisas, às vezes, tão estranhas a nós. E eu me perguntava se eu realmente, sempre me perguntei se eu realmente queria mais compreender que ser compreendido, por exemplo. Porque, ou mais amar, ou mais perdoar, que perdoar e que amar. Porque quando eu falava essa prece, ou quando eu a orava dentro de mim, alguma coisa, uma parte de mim falava, não, eu quero mais ser compreendido. Quero que me compreendam. Eu quero que todo mundo me compreenda. Eu não quero ser incompreendido por pessoa alguma. Uhum. Aliás, eu quero mais ser amado. Quero mais ser perdoado. Parece que alguma coisa dentro de cada um de nós, eu acho que isso não acontece só comigo, me corrijam, alguma coisa dentro de nós está acostumada a querer mais compreender, ser compreendido, ser amado, ser perdoado. Mas vamos nos ater à compreensão hoje só. Procuramos isso automaticamente. Ficamos ofendidos, indignados, chateados, entristecidos quando não nos compreendem. Quando uma pessoa nos compreende. E, curiosamente, quando às vezes uma única, especial pessoa não nos compreende. Existem situações que o mundo inteiro pode nos voltar as costas, mas aquela pessoa não. Né? Mostrando como nós somos curiosos, para não dizer estranhos, não é? Então, essa prece como um todo sempre foi muito impactante. Ela sempre me falou de alguma coisa de futuro, sabe? Do meu futuro. Tipo assim, um dia eu irei ser assim. Um dia, amanhã, quando eu crescer, né? Quando eu crescer, eu vou conseguir orar essa prece. Mas eu me dei a chance de começar a orar e coloquei dentro dela um novo significado. Principalmente quando eu percebi um outro aspecto da frase, permita que eu, Senhor, faça com que eu, né? E eu comecei a prestar bem atenção a essa solicitação. Comecei a dar força ao pedido em si, que é, Senhor, me ensine a querer mais compreender. Não é conseguir ainda. Conseguir a gente consegue amanhã, bem no futuro. Mas me ajude a querer, a compreender por que eu preciso mais compreender. Por que eu preciso mais perdoar. Por que isso é importante para mim e para as pessoas ao meu redor? Por quê? Né? E aí ela teve um outro... Ela cresceu, né? Na verdade, eu aqui a compreendi melhor ainda, e ela se tornou uma prece, já era importante, importantíssima, e muito, muito significativa, porque ela fala de um futuro que nos aguarda. E só por ela existir já há tanto tempo, ela fala do quanto a vida sabe, não somente acredita, que nós chegaremos nesse futuro, nós amadureceremos, nós cresceremos a ponto de vivê-la.
E ela não será mais um pedido, mas será uma realidade. Um dia nós vamos dizer, hoje eu consigo mais compreender que ser compreendido. Hoje eu quero mais compreender do que ser compreendido, porque compreendo a incompreensão. Então, essa prece, para mim, tem essa história por trás, né? E ela é muito significativa, realmente. Edgar, eu acho que muito mais do que a prece em si é linda, sem dúvida, e toda prece, de uma certa maneira, liga a gente a Deus. Mas essa prece, mas essa frase dessa prece, fazer com que eu compreenda mais do que ser compreendido, é um contraponto entre a postura sábia e aquela postura ignorante. Eu vou explicar para você. Compreender é algo que só pode ser vivenciado por aquela alma que está em processo de evolução. O que você me diz isso? Sim. Só compreende quem saiu um pouquinho da concha de si mesmo, ou pelo menos abriu as duas partes da concha e olhou para fora, né? O egoísmo, que ele é tão adequadamente combatido pela doutrina, né? Eu penso que ele não pode ser um tumor dentro de nós. Ele não pode ser considerado assim, né? Mas ele é um processo, né? Um processo, ele faz parte, ele está no meio do caminho. Nós precisamos passar por ele porque a sua origem é benéfica. Ele vem do nosso instinto de conservação. O instinto nos fez infinito bem, esse instinto. E, portanto, o problema do egoísmo é que ele é apenas um exagero. Então, quando eu começo a olhar para a compreensão, Osmar e todas, eu começo a olhar um pouquinho para fora desse instinto, um pouquinho para fora desse egoísmo, e começo a iniciar um novo trecho da caminhada, importantíssimo. Só a reflexão já vale. Isso aí. A Silvia está dizendo aqui que ela está com muita saudade da Márcia e da Renata. Um abraço para a Silvia. Tem muita gente mandando abraço para o Edgar. Obrigado, a Ivana abraço para todos vocês. Isso, a Ivana acabou de entrar, o Edson acabou de entrar, a Lucilena, um abraço para todos eles aqui. O pessoal de Jaú, do Cefec de Jaú, está conosco, Edgar, né? O Que nosso delícia. amigo de Jaú também. Quero lembrar ao pessoal que está nos vendo que eles podem mandar pergunta sim. Né? E podem mandar pergunta muito difícil para o Edgar, tá? Por favor. Márcia, e você? Quer começar? Eu quero começar, estou aqui inebriada, ouvindo Edgar falar. Que gostoso, né? Ouvir você falar, Edgar, é tão bom. Obrigado. Você traz tanta coisa para a gente, nossa, é muito bom. Então vamos lá, vamos começar falando, você está falando sobre compreender e ser compreendido, e você falou tantas coisas bonitas, mas na prática, como isso é possível? Compreender que ser compreendido. Como que a gente aplica isso? Sim. Vamos começar diferenciando as coisas. Gente, uma coisa que a doutrina espírita, uma das milhões de coisas que a doutrina espírita nos faz bem, é que ela nos obriga a compreender as palavras. Tá certo? Kardec, lá no começo do Livro dos Espíritos, já disse o quanto ele precisava ser preciso para ser compreendido, criando até palavras novas, né? Então, nós precisamos. Eu acho que, assim, junto com a doação do Livro dos Espíritos, a gente precisa doar dicionários também, né? Porque ajuda na compreensão, né? Como nós precisamos do velho e bom dicionário. Primeiro, compreender não é concordar com a pessoa. Compreender não é aprovar o que ela faz. Jesus compreendeu infinitamente. Todos nós que estávamos ao seu redor fazendo bobagens, né? Mas ele, ao compreender, ele não necessariamente aprovou. Tanto que, incansavelmente, ele dizia assim, vai e não peques mais. Vá e não faça de novo, para que você depois amanhã não sofra mais. Então, veja, ao dizer isso, evidentemente, ele reconhecia o erro, mas ele fazia, e aí vem o amor, né? Ele compreendia quem fez o erro. E compreendia a gênese do erro. Por que o erro existiu
naquela vida, né? Por que ele estava ali, né? Porque, assim, a gente não pode esquecer que quando as pessoas agem, quando nós fazemos o que fazemos, falamos o que falamos, e até sentimos também, existe um motivo, gente. Aquela pessoa que nos ofendeu, ela tem um motivo para isso. Eu não estou dizendo, ao dizer isso, que esse motivo é bom ou ruim, justo ou injusto. Mas é um motivo. A pessoa entende que, naquele instante, que é o máximo que ela podia fazer. Era o melhor naquele momento. É o melhor naquele instante. É claro que 5 minutos depois ela pode se arrepender e falar, puxa, que bobagem que eu fiz. Sim, mas naquele instante, ela fez o conjunto, ela realizou o conjunto do que era capaz de fazer. É isso que a gente precisa entender. Sabe a criança que você fala, anda, filho, e ele tenta, mas não consegue e cai? Alguém vai conseguir dizer que ele não quis? Que ele não usou todas as forças, todo o seu empenho, toda a sua capacidade? Alguém é capaz de dizer isso a uma criança? Não. Da mesma forma, nós não devemos ser capazes de dizer para o adulto, que lembrando, o adulto só tem o corpo adulto. A única coisa que a gente sabe do adulto de 40 anos é que ele tem 40 anos. Ponto. Sobre o tamanho da maturidade dele, nós não sabemos absolutamente nada. Convenhamos, a gente, de novo, se ilude. Aquele ditado tão popular que diz que as aparências enganam, ainda não é amplamente utilizado. A gente olha para a pessoa, a gente acredita na cena, no parece que ela faz, no personagem que muitas vezes a gente representa. Né? Sendo que a realidade da pessoa acontece nas horas de estresse, nas horas complexas, nos desafios, e aí nós, não somente os outros, mas principalmente nós, temos acesso, compreendemos, entendemos aonde está a nossa capacidade. Então, cada momento é sempre uma avaliação, né? Um momento de avaliação. Então, quando alguém nos ofende, a pessoa... e nós, estamos enxergando até onde a pessoa vai. Então, compreender é você não enxergar a ilusão da aparência. Não enxergar, mas aquela pessoa parecia tão madura. Parecia porque você não olhou direito. Porque você superestimou. Porque você criou expectativas indevidas. Quantas pessoas a gente admira e depois se decepciona? E quando isso acontece, o problema não está no admirado. Está em quem se decepcionou. Por quê? Porque se esqueceu que só há um modelo e um guia, que é Jesus. Ele não é capaz de nos decepcionar, mas todo mundo, 100% da população humana na Terra, sim, é capaz de nos decepcionar. Então, compreender, primeiro, não é concordar, mas é entender que aquela pessoa está fazendo o máximo que ela pode. Que, no fundo, ela gostaria de fazer diferente. Quem não... Só mais uma questão, Osmar. Quem não já ouviu de alguém, e eu espero que todo mundo tenha ouvido, a pessoa, ao errar, e quando você critica, quando você reclama, a pessoa fala assim, você acha que eu gosto de ser assim? Você acha que eu gosto de não conseguir? E aí a gente vê que há uma fragilidade dentro do outro. E quando a gente enxerga isso, Márcia e todos, fica tão mais fácil compreender. Porque da mesma forma que a gente enxerga a fragilidade da criança, e compreende com uma facilidade absurda, se a gente enxergar além da aparência e ver o tamanho da fragilidade do outro, exposta ali no descontrole emocional de toda espécie, você vai ver, puxa, ela não conseguiu. E nós precisamos ter certeza absoluta, que ela gostaria de ter conseguido. Porque ela sabe que seria melhor para ela e para todos
fazer diferente. Edgar, eu acho que compreender tem a ver com empatia. Certo. E eu vou pedir para a Renata me ajudar para falar um pouquinho de empatia, sabe, Renata? Mas antes da Renata começar a falar, quero dar as boas-vindas ao Rodrigo Daniel, lá de Macatuba, de Barra Bonita, está conosco também. Grande a Helene, Rodrigo. Grande Rodrigo, né? Dilceia, a Helene estão conosco também. Eu falo que compreender tem a ver com empatia, porque você falou há pouco que a gente precisava abrir a nossa concha e olhar para de fora, tá certo? Então, compreender para mim é sair de si mesmo, é se desvincular do ego e ter a empatia de se colocar no lugar do outro. O que você acha, Renata? Você consegue fazer uma pergunta para o Edgar falando sobre empatia? Olha, meu coração está disparado, porque fazer uma pergunta para o Edgar... Puxa, não fala assim, por favor. Não. Muito conhecimento filosófico também, mas o que você estava respondendo para a Márcia me fez lembrar, né, que você estava dizendo sobre enxergar além da aparência da pessoa, a idade que a pessoa biológica que ela tem, né, me fez lembrar de uma frase do Rei Lear, né, de Shakespeare, que ele fala: como é triste observar, né, o Rei Lear ficou velho antes de ficar sábio, né? Exato. Então, é difícil a gente ter essa visão de enxergar além da idade que a pessoa tem. Que você acredita, nossa, ele já tem tantos anos, é um sábio. Isso não depende da idade, né? O que você deixou bem claro agora para a gente. Antes de você perguntar, posso fazer um comentário? Eu também quero fazer, vou ver. Pode fazer. Sabe por que é difícil a gente não olhar a idade biológica da pessoa e acreditar nela, e acreditar que ela é tudo? Por quê? É difícil porque a gente tem falhado muito na nossa espiritualização. O que eu quero dizer? Nós que estamos encarnados, a gente acredita demais no cenário. Demais. A gente acredita. A gente comete o absurdo de acreditar que isso é uma realidade. Que isso é toda a realidade. Esse é o grande problema. Sabe? A gente precisa olhar e enxergar a realidade. Essa é a grande X. A gente precisa fazer um esforço, porque não é automático. Eu estou aqui há 54 anos encarnado, parece que isso é verdade. Parece que a parede é sólida, parece que o outro tem 40, 50, 70, 80 anos. Parece. É impressionante. Mas assim, nós já temos informação suficiente para não acreditar nessas ilusões. Então, assim, nós não estamos lúcidos. Esse é o grande problema. A gente acredita em cada bobagem. Por exemplo, que a pessoa de 70 anos tem que ser sábio. Isso é uma bobagem. Sob a ótica de que a realidade da pessoa é o mundo interior dela, que a gente não vê. Né? Então, nós precisamos fazer um trabalho de enxergar além. De termos visão de raio-x. Não para enxergar os ossos, mas para enxergar o ser. E você sabe que muitas relações afetivas bonitas a gente vê quando um de verdade enxerga o outro. Enxerga de verdade. Não a cena, não o personagem A ou B que vive por aí, mas a pessoa de verdade. E o grande problema que a gente tem cometido é que a gente deixou de olhar nos olhos. Porque os olhos falam tanto. Eles são transparentes. Mas a gente não olha. Não olha. Né? E aí a gente perde, viu, Renata, a chance de... Perde um facilitador para a compreensão. Porque se você olhar no olho da pessoa que erra e enxergar alguma coisa, vai ficar muito mais fácil ter empatia. Com certeza. E falando em empatia, bom, depois que você citou o Shakespeare, Renata, a gente podia encerrar a reunião por aqui, né? Sem dúvida. já foi lá no top. Já foi no top.
Mas, Renata, vamos falar de empatia? Eu gostaria que você fizesse uma pergunta específica sobre empatia. Sim, sim. Então, como é difícil a empatia quando você encontrar essa reciprocidade, essa harmonia em família, quando geralmente nós estamos encarnados com almas que nós precisamos nos reconciliar, né? Sim. Então, são famílias corporais que não significam famílias espirituais. Uhum. Conseguir essa reciprocidade de compreender. Sim. Por que a gente precisa da reciprocidade, gente? A gente tem que começar respondendo por aí. Quem foi que disse que a reciprocidade é a parte mais importante do nosso trabalho? Quem foi? Jesus. Reciprocidade não do outro para nós, mas de nós para eles, né? Sim, sim. Ok. Eu entendi mal, então. Eu entendi que para compreender a gente precisa esperar a reciprocidade. Esperar que me compreendam. Sim. Né? Não, de jeito nenhum. Nós precisamos nos aprofundar no entendimento de que o que eu faço, o meu ato, ele é tudo na minha vida. É ele que vai determinar a minha felicidade. Não é, definitivamente não é. Rigorosamente não é. Inteiramente não é o que o outro faz que me deixa, hein? E que me deixará feliz. Não é. Nós temos que romper com esse paradigma, jogar no lixo, matá-lo, ignorá-lo. Esse paradigma, que é muito mais que uma crença, é uma prisão que causa a maioria das nossas lágrimas. A maioria das nossas lágrimas vem da espera, da expectativa, do entendimento de que eu serei feliz quando o outro fizer alguma coisa. Não. Eu sou da ideia de que quem tem mais de 30 anos, eu vou dar um benefício. Quem tem mais 40 anos já devia ter percebido que quando o outro faz o que a gente quer, a nossa alegria não dura mais que 5 minutos. Não dura uma noite. Não passa de hoje para amanhã. Por que eu digo isso? Porque amanhã a gente quer de novo. Amanhã, o que aconteceu ontem não vale mais. Foi ignorar. Jogamos fora. Perdeu a validade. Ou seja, não tem importância. Agora, o que eu faço dura para sempre. Dentro de mim, na minha vida. Quando a gente não descobriu ainda, a maioria de nós, eu me incluo, é claro, o poder da autoadmiração. O tamanho da felicidade que existe quando nós fazemos alguma coisa que nós mesmos aprovamos profundamente. E o que eu estou falando? Eu estou falando que nós não percebemos ainda o valor da aprovação da própria consciência. Que quando ela nos dá o prêmio da paz, essa paz não desaparece em 5 minutos. Não desaparece. Então, assim, o fato da nossa família não nos compreender certamente nos traz uma angústia e uma tristeza. Por quê? Porque nós queremos imensamente que as pessoas nos compreendam. E por quê? Porque estamos viciados em compreensão. O mesmo tipo de vício em relação às drogas químicas, há o vício emocional. E nós, há milênios, estamos habituados a trabalhar para que nos amem e nos compreendam. Há milênios. Estamos viciados. E por que eu digo vício? Porque umas doses só não basta. Né? Depois da primeira, a gente quer 2 e 2 e 2. Eu vejo os casais o dia inteiro perguntando, todo dia, você me ama? Todo dia. Parece que só dura 24 horas.
Porque no outro dia tem que perguntar de novo. Mas eu já disse ontem. Eu já disse há meia hora. Né? Faz o seguinte, e quando eu não te amar mais, eu te aviso. Até lá tá valendo. A gente suporta isso? Não é? Então, assim, isso é sinal de vício, gente. Sinal de vício. Então, nós precisamos inverter. O paradigma é outro. Jesus veio nos dizer... Observem, só para encerrar essa resposta. No Evangelho de Jesus, existe algum conselho que nos diga como é que a gente faz? O que a gente deve fazer para ser muito compreendido? Para ser muito amado? Existe alguma coisa lá que nos diga? Eu não achei. Eu não achei. Que diga o que vão nos compreender? Não. Porque até onde eu li, talvez eu não tenha lido tudo, ele só fala lá como eu devo amar e como eu devo compreender. Será que Jesus esqueceu, gente, de colocar esse conselho tão importante para a humanidade? Mas o perdão não é uma forma de compreensão muito grande. Quando eu perdoo... Sim, mas aí, você disse bem, Renata, mas o Evangelho, que fala do perdão, fala o que eu devo fazer. Sim, não sim, fala sim. que o outro precisa me perdoar. Não fala. Não, o Evangelho não fala nada sobre o que eu tenho que fazer para que as pessoas todas me compreendam na família, no mundo inteiro, ou me perdoem. Não fala nada. E eu insisto, será que Jesus esqueceu de nos dar tão importante conselho? E eu respondo. Será que Jesus teria feito isso? Será que teria esquecido, Márcia? Será que você está dizendo, né, nessa Márcia falar, você está dizendo, mostra que a gente precisa adquirir alguns atributos diferentes sobre isso aí. Nós estamos falando de evolução. Sim. Isso me leva a uma coisa que a Márcia fala, é a segunda pergunta dela. Eu quero pular essa minha pergunta, deixá-la para depois, Osmar, porque eu já quero dar um link aqui, uma outra pergunta minha que eu tinha aqui, porque ele está falando sobre isso. Tá. A gente fala muito na oração de São Francisco que a gente compreender que ser compreendido. Mas em que momento é que a gente vai ser compreendido pelos outros? A gente fala que a gente tem que compreender os outros, mas quando nós vamos ser compreendidos pelas outras pessoas, será que eu não tenho direito de falhar, de errar, de me equivocar também? E também ser compreendida? Então fica muito assim, né? Eu perdoo, eu compreendo, mas quando eu vou ser compreendida, quando eu vou ser perdoada? Então, a sua pergunta, a sua pergunta, ela é unânime, né? Quer dizer, 100% das pessoas perguntam isso, certo, Marta? 100% das pessoas. No fundo, a pergunta é a seguinte, e eu? E eu? Eu não vou ser perdoado nunca, então? É assim, né? A gente lê o Evangelho, então eu não vou ser perdoado nunca? Quando chega a minha vez, né? Então, essa pergunta, que é universal, ela nos fala que nós estamos presos no paradigma da troca. Tá certo? Eu perdoo para ser perdoado. Eu compreendo para ser... Olha, eu compreendi 10 anos que eu estou compreendendo. Será que já tá bom? Será que depois de 10 anos alguém vai me compreender? Tá certo? Então, assim, se a nossa cabeça continuar nessa ideia, nós sofreremos. Sofreremos. E eu vou te responder, Márcia, quando é que nós seremos compreendidos? Quando todo mundo ao nosso redor evoluir. Então vai demorar muito. Vai demorar um tanto. Vai demorar um tanto. E aí nós vamos ser infelizes até lá? Não. Não vamos. Porque daqui a pouco, quando a gente parar de acreditar, porque volta ao paradigma anterior, quando a gente parar de acreditar que eu vou ser feliz quando as pessoas fizerem alguma coisa, portanto, me compreender, quando eu começar a ter certeza absoluta pelo Cristo, e de novo por Kardec, que eu vou ser feliz quando eu compreender. Ponto. Acaba aí. Acaba aí, gente. Olha, existe um segredo, um enigma na frase "é dando que se recebe". Essa frase, no meu entendimento, ela é infinitamente mal compreendida. Essa frase fala assim, então tá bom, então eu vou dar para Márcia e eu vou receber da Márcia, tá certo isso? Não é assim que a gente pensa? Eu vou dar muito pro meu filho e ele vai me retribuir amanhã. Eu vou dar muito pro meu marido, pra minha esposa, ele vai me retribuir, certeza. Não será. Por quê? Porque é da lei que é dando que se recebe. É verdade, a lei está certa, a gente que não entendeu. Nós vamos receber.
Só que nós vamos receber de nós mesmos. Não é do outro. Lembra que eu disse que a nossa consciência vai nos dar o maior dos prêmios, que é a autoadmiração, filha do alto amor. Lembra? Lembra quando dizem que é preferível que a gente tem preferido ganhar o mundo todo e perder a alma? O que é ganhar o mundo todo? É querer a compreensão do mundo. Só que quando a gente trabalha esperando a compreensão e o perdão do mundo, a gente perde a própria alma. Por quê? Porque a gente erra? Não. Mas porque a gente ignorou a quem nós devemos servir. E nós devemos servir a nossa própria consciência, a profunda, é claro. Por quê? O que tem dentro dessa consciência que deve ser o meu Senhor? Dentro da minha consciência está o Senhor. O próprio Pai está presente na minha consciência profunda, e isso é claro quando os Espíritos, no Livro dos Espíritos, nos respondem que é lá que está inscrita a lei divina, a lei do amor. O próprio Pai está ali representado. Então, quando eu aprendo que eu preciso servir à minha consciência, ao meu Senhor, ao Pai, e Ele é quem me dará tudo o que eu preciso. Tudo. É Ele que fará com que nada me falte, conforme diz o Salmo 23. Eu paro de ser escravo do mundo, escravo das pessoas. Paro de me vender para que as pessoas façam o que eu penso que me dará felicidade. Então, quando nós vamos ser compreendidos, a minha resposta pode ser: não importa. Isso não é importante. Não é importante. Porque quando eu descobri as alegrias que eu digo, hein? A maioria de nós não conhece. Talvez eu possa dizer que eu mal conheço, que acho que eu não conheço também. As alegrias de sentir a paz que o Pai te dá pelo que você fez. Nós vamos achar a alegria de alguém nos compreender bem medíocre, bem pequena. E não vamos dar tanta importância a ela. Essa frase também, Edgar, tem um pouquinho assim de, vamos dizer assim, a não compreensão da frase que fala de compreensão. Tem um pouquinho também de arrogância, né? Demonstra um pouco da nossa falta de humildade, no sentido que, assim, eu sou competente o suficiente para compreender o Edgar. Eu compreendo o mundo e o mundo não me compreende. Tem bastante de arrogância dentro de nós. É outra concha que a gente precisa sair, né, Osmar? Uhum. Né? Olha, o orgulho é uma coisa muito louca, né? Porque o orgulhoso, ele sabe que ele é pequeno. Mas ele não se conforma. Por isso vem o orgulho. É uma coisa, olha, o orgulho é mais... O egoísmo é mais fácil de compreender. Mas o orgulho é uma coisa louca. Ele é quase um paradoxo. Mas eu entendo que ele é uma defesa. Não vamos falar do orgulho agora, mas ele é uma defesa, né? Eu me sinto tão pequeno que eu preciso me mostrar grande, porque senão eu acho que eu morro, né? E tá errado, né? Tá errado. Assim, a gente não é pequeno, a gente é só ignorante. O que é muito diferente. A criança, ela é ignorante, ela não é inferior. Isso é muito sério. O analfabeto, ele não é inferior, ele é ignorante. Só isso. E ser ignorante é uma condição natural. Lembra? Como que nós somos criados? Simples e ignorantes. Então, Deus nos criou com defeito? Não. Não. Mas ele nos criou semente que vai virar árvore. É só isso. Só isso. A gente é uma lampadinha que vai virar um sol. Só isso. Né? Então, o orgulho é fruto, evidentemente, dessa ignorância, né? Porque eu tenho que olhar para mim e ver que eu sei muito pouco, mas eu sou infinitamente capaz, grandiosamente capaz de aprender tudo. Tudo. Tudo.
E esse tudo é tão grande que eu nem sei o tamanho. Ninguém sabe, não é? Esse tudo é mais do que a diferença entre a lampadinha e o sol. É muito mais do que essa diferença. Muito mais. Né? Muito mais essa diferença. Muito mais. Edgar, aparecendo várias perguntas aqui. Uma foi do Wagner Maia, nosso colega. Ele está perguntando qual a importância de ser compreendido. De uma certa maneira, você respondeu, mas você quer fechar o assunto? Olha, sim, existe alguma coisa a falar. A gente pode... É justo que a gente fique muito alegre quando nos compreendem. É justo. Mas não pelo motivo de ter sido compreendido, mas pela alegria de ver que o outro conseguiu enxergar seu mundo. Que o outro conseguiu não enxergar a aparência e ver a minha fragilidade. Que o outro foi capaz, deu um passo além e viu o que talvez poucos vejam. Então, a alegria grandiosa que um dia sentiremos por termos sido compreendidos, não é pelo nosso orgulho, nosso orgulho ter sido afagado, mas porque o outro não sofre pelo jeito que somos. Talvez você esteja dizendo que você está alegre pela evolução do outro, que você Sim. sentiu que o outro abriu um pouco Sim. a casca. Sim, porque olha só, digamos que eu te ofenda, Osmar. Se você conseguir... Impossível. Olha, não diga isso. Bem, eu tentarei com todas as minhas forças, tá? Mas, ó, digamos que eu te ofenda, e você me perdoe, me compreenda, porque, assim, para perdoar tem que compreender. É um passo antes do perdão. Você me compreenda e me perdoe. O mérito é todo seu, Osmar. A alegria é toda sua. Quem vai estar no céu é você, não sou eu. Mas eu vou gostar muito de você ter me compreendido. Né? Hoje eu vou gostar por motivos egoístas. Válidos, mas egoístas. Amanhã, um dia, quando eu crescer, eu vou gostar porque você não sofreu com o meu comportamento. Amanhã, quando eu crescer. Mas hoje, né, a gente vai pensar o seguinte: quem busca tanto essa aprovação, essa compreensão do outro, normalmente são aquelas pessoas que se sentem injustiçadas, né? Que se sentem coitadinhas, perseguidas pelo mundo. Sim. Né? É. Então, por isso que é tão importante, Wagner, a gente se sentir compreendido, porque nós precisamos sair dessa, né, de vítima, dessa vitimização. Ninguém é injustiçado nesse mundo, gente. Me desculpem essa frase tão dura. Ninguém sofre injustiça sob a lei divina. Eu vou apanhar nessa hora, eu sei. Felizmente estamos online, né? Então, ninguém sabe meu endereço, né? Eu sei que eu vou apanhar, mas eu peço que reflitam sobre isso. Tá? Sim, exatamente. Renata, tua vez. Então, fica difícil fazer perguntas para o Edgar, porque ele engloba já todas as respostas aqui das minhas perguntas futuras, né? Mas o que eu entendi, você me corrige se eu estiver errado. Claro. Que um passo, né, um passo para essa compreensão do outro é a gente entender que o inferno não é o outro, né? O inferno somos nós mesmos, não é mesmo? Sim. Precisamos contradizer Sartre, inclusive, né? Que diz que o inferno são os outros. Tá? Eu espero que hoje ele já tenha mudado de ideia. Né? Primeiro Shakespeare, agora Sartre. Essa reunião está no nível muito alto. Olha. Foi ele que falou, não fui eu. Então, não, todos os nossos problemas estão em mim. Todos os meus problemas estão em mim. Todos. Olha, ninguém precisa fazer nada. Ninguém precisa mudar. Não precisa ficar mais quente, mais frio. Não precisa nada. Todos os problemas estão em mim. É claro que eu não estou dizendo, preciso fazer uma questão aí, senão eu vou apanhar mesmo. Eu não estou dizendo que dentro do aspecto coletivo nós não temos muito a melhorar. Não estou dizendo isso. Sim,
coletivamente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, nós temos um longo, longo caminho. Mas eu entendo, e por isso digo que o meio social mudará quando o indivíduo mudar. Então, eu preciso centrar os meus esforços em mim, em me transformar num homem de bem, segundo a própria doutrina tão explicitamente coloca. Esse é o meu trabalho. Ah, mas eu não posso fazer nada no meio social enquanto isso? Claro! O forte tem que ajudar o mais fraco, o sábio, o menos sábio. O que tem mais recursos, o que tem menos recursos. Sem dúvida. Temos que amenizar as grandes desigualdades. Sem dúvida. Mas esse trabalho de amenizar essa desigualdade, vamos colocar, resumir dessa forma, não resolve essencialmente a questão. Porque a única forma, no meu entendimento, de resolvermos essencialmente o problema da sociedade é mudarmos o indivíduo. Quem é o indivíduo? No meu caso, eu. No caso de vocês, cada um de vocês. Então, esse é o grande campo de batalha. É aquele campo de batalha onde Jesus disse que ele traria a espada e a luta. É dentro de cada um de nós. E é ali que nós temos que cuidar. Porque quando nós sairmos daqui, eu tenho certeza, gente, que a pergunta que vão nos fazer vai ser a seguinte: o que você fez com você? No que você se tornou? Porque é isso que interessa. E é mais ainda, quando a gente conseguir mais compreender do que ser compreendido, o mundo inteiro vai agradecer. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Nosso amigo Rodrigo Daniel está perguntando o seguinte para você. Para compreender, é preciso estar no lugar do outro. Mas não podemos estar lá, porque temos muitos preconceitos ainda. Como fazer isso? Muito bem. Só tem um jeito de... Eu concordo com ele, para compreender, precisa estar no lugar do outro. Então, nós temos que conversar sobre como eu estarei no lugar do outro. Como é que eu consigo exercitar essa empatia? Né? Primeiro, empatia não é estar no lugar do outro de uma forma comum. Eu não posso estar no lugar do outro com a minha cabeça, com o meu coração, com a minha visão, com o meu entendimento. Porque esse não é o lugar do outro. O lugar do outro é com o olhar dele, com o conhecimento dele, com o coração dele. Tá certo? Então, assim, quando você se coloca... Por isso que existem algumas experiências muito interessantes. Você já deve ter ouvido falar. Por exemplo, hoje já acontece em algumas escolas. Você quer trabalhar nas crianças, assim, de 10 anos, 12 anos, por exemplo, para que elas compreendam a questão do diferente. Tá? Então, por exemplo, do deficiente visual. O que você faz? Uma experiência, uma dinâmica, onde as crianças vão estar durante 15 minutos com os olhos vendados, percorrendo a sala. Essa é uma forma de estar no lugar do deficiente visual. Talvez a única. Entender o que ele passa, sentir o que ele sente. Então, não é simples a empatia, Osmar e Rodrigo. Não é simples. E, no meu entendimento, e aí eu peço para que vocês analisem o que eu vou dizer, no meu entendimento, a melhor forma de estar no lugar do outro é me compreender. É entender como eu funciono. É entender por que eu ajo como eu ajo e não do jeito que eu gostaria de agir. Por que eu não consigo não gritar com alguém numa determinada situação? Por que eu não consigo não ficar com raiva? Por que eu fico magoado? Então, entendo que E por que eu digo que o caminho é inverso? Para eu chegar no outro, eu preciso me encontrar. Porque eu entendo que, na questão básica, nós somos todos iguais. Apesar de sermos únicos, cada um de nós sermos únicos e irrepetíveis, nós temos algumas questões muito iguais. As questões de base são iguais.
no meu entendimento. Então, quando eu me compreender, olha só, quando eu compreender o tamanho da minha dificuldade de perdoar, de administrar as minhas emoções, de entender por que elas são tão fortes e por que elas muitas vezes me dominam, quando eu entender como isso funciona, esse mecanismo dentro de mim, automaticamente eu entendi 100% da população. Porque 100% da população que eu conheço é dominado pelas suas emoções. Salvo raríssimas exceções. 100%. Nós dizemos que somos seres racionais, eu não concordo, nós seremos. Hoje nós somos seres eminentemente emocionais, né? Então, o investimento que a gente precisa fazer em autocompreender-se me permitirá de verdade, Osmar e Rodrigo, ser empático. É claro que eu não preciso viver todas as experiências, eu não preciso sentir fome para entender que é muito importante que eu dê o alimento para quem tem fome. Eu não preciso, né? Nós não estamos tão rasos assim, né? Mas para questões mais complexas que envolvem os relacionamentos, por que a pessoa me traiu? Por que a pessoa fez isso? Por que ela não fez aquilo? Por que ela não pendura a toalha no banheiro, por exemplo? Por que não lava a louça? Etc. Coisas básicas, assim, né? Por que esquece do meu aniversário? Etc. Essas coisas bobinhas, assim, básicas, né? Eu preciso me compreender. E aí eu compreenderei a complexidade imensa do porquê que alguém não estende a toalha molhada. Edgar, é simples. É lembrar do conselho que um sábio da antiguidade nos disse. Conhece-te a ti mesmo. Como você vai compreender o outro se você não compreende a si mesmo? Considero impossível, já que nós somos a régua do mundo, né? Eu enxergo o Osmar, a Renata, a Márcia, pela minha ótica, pelo como eu compreendo-me. Então, é possível dizer que é impossível compreender alguém de verdade sem se compreender. Da mesma forma que eu penso que é impossível amar alguém sem se amar. Porque, se eu não sei me amar, eu não sei. Ponto. Oi. Pode falar, Márcia. Márcia, fala. Edgar, posso falar? Sim, claro. Edgar, se nós somos ainda, estamos ainda na condição humana em desenvolvimento, se ainda nós somos seres incompletos, vamos dizer assim, ainda estamos nos desenvolvendo, a nossa evolução não é completa, como que nós podemos conquistar essa virtude de compreender? No estágio que nós estamos. Muito bem. Antes de você responder, Edgar, eu quero fazer um convite às pessoas que estão nos ouvindo agora. Nós estamos quase encerrando nossa reunião de hoje, pessoal. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês devem estar muito curiosos com esse assunto, porque tem muito mais coisas que o Edgar pode trazer para nós. Então, eu quero uma ajuda de quem está nos vendo hoje. Se vocês estão gostando e gostariam que a gente fizesse a parte 2 de hoje, no próximo domingo, dando continuidade a essas perguntas, põe um sinalzinho de positivo ou fala eu quero aí no Facebook agora. Eu quero ver quem tem coragem de fazer isso aí para a gente convencer o Edgar a estar conosco no domingo que vem novamente. Tá bom? Esse é o desafio para quem está nos vendo nesse instante agora. Põe aí, eu quero, estar em junho. Osmar, eu não sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu já olhei na minha agenda e eu posso domingo que vem. Alguém lá em cima me ajudando aqui, tá bom? Então, gente, olha, ponham aí, ó. Eu quero estar com o Edgar semana que vem novamente. Eu quero. Pessoal, não se sinta obrigado, hein? Não se sinta obrigado. Osmar, não faz tanta pressão. Olha, não, é o seguinte, quem não colocar o que eu quero aí, eu sei que ninguém vai pagar por isso mais. Brincadeira minha. Edgar, agora, por favor, responda a pergunta da Márcia. Desculpe, Márcia. Márcia, a pergunta é como que a gente faz para adquirir, não é? Desculpem, o novo live com o Edgar será daqui 2 semanas, Edgar. 2? A semana que vem nós já temos algo agendado, então a gente não pode fazer agora, tá? Semana que vem é Márcia que vai falar. Puxa vida! De forma nenhuma eu tomarei o lugar dela. Eu também posso, Osmar. Osmar, eu posso nesse horário, enquanto eu e o Tato, o Mauro e o Bruno não voltarmos aos domingos, tá? Já temos 40 pessoas dizendo aqui, eu quero, gente. Olha aí. Vamos lá.
Bem, a gente precisa entender, Márcia e todos nós, que Deus não dá ponto sem nó, né? Ele é muito esperto, muito sábio. E que Jesus é um mestre, amoroso, cuidadoso com todos nós. E de tanto amor que ele tem, sem dúvida, que ele não dá uma carga maior. E você sabe que a lição, o professor só dá a lição na hora que o aluno está no nível adequado para a lição. Então, se a prece de Francisco de Assis existe, se Jesus nos disse para amar os nossos inimigos, amar o que nos ferem, ele não diz para compreender. Compreender seria um pouco fácil. Amar é mais acima. Ele já sabe que nós somos capazes de alcançar essa virtude. Amanhã cedo? Não. Semana que vem? Não. Mas quando? Não importa. Isso é irrelevante. Irrelevante. Somos imortais. Não importa. Não importa. Não importa. Mas ele entende que por mais longo que seja o caminho de alcançar essa virtude e tantas outras que nos faltam, a gente precisa começar. E nós já adquirimos o nível de compreender o que ele está dizendo. Porque assim, para você entender a lição, você precisa entender o que o professor está dizendo, entender o enunciado da lição, entender o que você tem que fazer, depois fazer. Eu acho que nós estamos na primeira questão ainda. E veja, está tudo bem. Por quê? Porque o pai não tem pressa, gente. O agricultor olha para a goiabeira e sabe que precisa esperar 5 meses para ter goiabas. E está tudo bem? Está tudo bem. Por quê? Porque é assim. Se eu colher antes, eu colho verde. O pai não tem pressa. E a gente precisa aprender com ele. O tempo precisa estar a nosso favor. Sem pressa, sem angústias, calma. Nós não seremos felizes só quando chegarmos lá. Nós podemos ser felizes a cada passo. Isso é uma decisão de cada um de nós. Então, sim, nós já estamos em condições de atingir essa compreensão. Não sei quando, não importa, cada um vai ter o seu processo, o seu tempo, mas eu preciso começar do começo, como tudo, que é lógico. E qual é o começo? Eu compreender o que a lição quer de mim. O que ela significa? O que ela representa? Aliás, eu tenho que compreender se ela é importante. Porque, sinceramente, gente, lembra do que eu disse no começo? Eu disse que, sobre a prece inteira, que a prece inteira não era para mim. Olha a incompreensão aí. Então, primeiro, eu preciso falar, poxa, mas realmente é importante ser mais compreendido, quer dizer, mais compreender que ser compreendido é importante? Ou eu quero o contrário? Eu quero o contrário. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mexer nesse eu quero o contrário. Porque senão eu estou lutando contra mim mesmo. Isso não é bom, isso é sinal de sofrimento, de conflito íntimo. Calma. Então, e o pai nos ama e compreende. Você vira para ele, ele sabe, tá? Ele fala assim, olha, Deus, eu não quero compreender mais. Eu quero ser compreendido. Eu não estou entendendo porque você está me pedindo outra coisa. Então vamos trabalhar para entender. Tá ótimo. O pai compreende, respeita infinitamente. Então, o processo é entender que é bom, que é útil, que eu vou ganhar muito. Vamos ser, nessa hora, inteligentemente egoístas. Vamos pensar em nós. Vai ser bom, então, eu desejar. Vai ser bom eu querer? Vai. Eu vou ganhar muito? Muito. Legal. Então, você começa a querer. Porque, olha, eu vou dar uma pincelada num outro assunto, mas isso é realmente tema para outra conversa. Dizem por aí que mudar é muito difícil, né? Todo mundo, 100% da população diz isso. Desculpem, eu não concordo. Eu entendo que mudar é facílimo. Mas, olha, de uma facilidade absurda. Quando a gente quer. Tá certo? Então a gente tem que querer.
O problema é porque a gente ainda não quer. Então a gente tá de novo se iludindo, de novo se preocupando com a coisa errada. Eu não tenho que me preocupar com a dificuldade de mudar. Eu tenho que me preocupar com a dificuldade do porquê é difícil mudar. E só é difícil mudar quando eu não quero. Porque quando eu quero, eu mudo o mundo. O mundo. Eu tiro a montanha de lugar. Eu mudo o rio de lugar. Tá certo isso? Então, falta-nos querer. Então, por isso que eu acho que a gente tem que começar por aí, na questão da compreensão. Eu quero ser mais, eu entendi, eu compreendi que é infinitamente mais precioso compreender. Se eu não entendi isso, a gente tem que ficar nessa parte da lição. Respondi, Márcia? Respondeu. Obrigado. Eu acho também, Edgar, que a gente se colocar no papel de aprendiz, né? Sem dúvida. Eu sou um aprendiz na vida, né? Sim, e o aprendiz precisa compreender a sua própria dificuldade diante de cada lição. E muitas vezes, a maioria das vezes, a dificuldade é porque eu não quero. Sim. Meus amigos do Facebook, Márcia, Renata, Edgar, eu sei que vocês vão ficar muito sentidos comigo, mas nós precisamos encerrar. Nós estamos no finalzinho da nossa reunião de hoje. Eu gostaria que a última pergunta fosse da Renata. Depois nós fazemos o encerramento formal. Pode ser, Renata? Lógico, com certeza, né? Osmar, nós compreendemos isso, viu? O Edgar falou sobre a ignorância, né? Fomos criados simples e ignorantes, né? E a ignorância é o mal de onde advém todos os outros, não é? Exatamente isso. Olha, eu não chamaria de mal, coitada. Coitada da ignorância. Ela é ignorante, tá? Ela é tão ignorante, coitada. Vamos compreendê-la, viu, Renata? Vamos compreendê-la. Então, não, olha, eu de fato não chamaria de um mal. Ela só é um mal quando a gente gosta dela, sabe? Porque a ignorância às vezes é tão cômoda. é a zona de conforto. Ai, sim, a ignorância às vezes é uma muleta sem fim, né? A ignorância, às vezes, é desculpa para tanta coisa. Não, eu sou muito ignorante, né? Certo. A vida, quando a gente se acomoda, a vida joga a gente para cima, né? E espera cair. Né? Então, assim, não vamos provocar a vida, né? Vamos caminhar nos nossos passos, que ela respeita, né? Mas não paremos. A pior coisa do mundo é se conformar com a ignorância. Isso sim é um mal, viu, Renata? Eu gostar da minha ignorância. Eu considerar que ela é útil. Isso sim é uma tragédia. Né? E a vida vai nos jogar para cima. Vai tirar o chão do lugar. Né? Vai abrir um buraco. E nós vamos cair. De cara. Para que a gente desperte. Porque nós somos feitos para a luz, gente. Entendendo que a sabedoria suprema é uma luz, fazendo uma analogia. Né? Nós somos feitos para brilhar. O Pai não admite mediocridade. Ele não aceita nada menos que o perfeito. Né? E eu não estou dizendo que ele não aceita a nossa imperfeição. Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o produto final do nosso trabalho, lá, será a perfeição. É o nosso destino. O destino é a gente conquistar a condição primordial, essencial, fruto da nossa descendência, que é divina. Então, nós somos feitos para brilhar. Nós somos a luz do mundo, lembra? Que Jesus já nos colocou. Nós somos a luz. Brilhe a sua luz. E a vida não vai deixar a gente em paz enquanto a gente não caminhar para ela. Não precisa correr, não precisa nem brilhar hoje, mas precisa caminhar para ela. Então, a tragédia, o mal profundo, Renata, é se conformar com a própria ignorância. Isto sim. Ela em si é uma condição inicial, né? E que cada vez mais diminui conforme a gente caminha e se abre para a realidade verdadeira das coisas, né? Lembrando que a verdade nos libertará. A verdade é o oposto da ignorância. Mas cuidado,
né? Esta verdade que Jesus se refere, talvez seja, certamente é sinônimo de sabedoria, né? Porque a sabedoria é a verdade que se iluminou, né? É o conhecimento iluminado, como diz Emmanuel. Então, disso, é para esse lugar, para essa condição que nós estamos caminhando e nós jamais podemos parar. Com certeza. Muito bem. Eu quero agradecer, primeiro, todos os nossos amigos que estão conosco pelo Facebook, agradecer pelas perguntas, pelos comentários. Eu recomendo que Márcia, Renata e Edgar depois leiam os comentários, tem muitas coisas interessantíssimas ali. Obrigado a todos vocês pela audiência. Agradeço de coração a Renata e a Márcia pela ajuda, né, foram fantásticas. Ajudaram muito o nosso trabalho de hoje. Muito! Fizeram quase tudo, inclusive. Pois é, muito obrigado às duas. Para o Edgar, além de agradecer, eu quero dar os parabéns. Edgar, não parabéns pelas tuas respostas apenas, mas parabéns pela escolha do tema. Essa é uma oração que tem séculos de vida, tá certo? E cada uma das frases dela ainda necessita que nós reflitamos sobre ela, para que a gente possa interpretar melhor, vivenciar melhor essa oração. Você escolheu uma delas. E olha que nós ainda não acabamos o tema, nós não esgotamos o tema ainda. Então, essa oração de São Francisco, que deve ter 300, 400 anos, alguma coisa assim, é atual e vai permanecer atual ainda, porque ela fala das coisas mais nobres, das mais nobres virtudes nossas, dos mais nobres sentimentos nossos. Então, gente, vamos refletir muito na frase e procure mais compreender do que ser compreendido. Como eu disse antes, o mundo inteiro vai nos agradecer por nós conseguirmos fazer isso. Vai. Edgar, de coração, muito obrigado. Faria a prece de encerramento? Eu? Sim, por favor. Claro. Com muita alegria, eu agradeço ao Pai por este instante. Não pela audiência, de forma nenhuma, pelo carinho, que evidentemente agradeço. Mas agradeço ao Pai por permitir esse esforço de compreendermos algo tão sábio e perceber que quase nada ainda conseguimos enxergar dessa luz presente nessa prece, tão doce, tão tocante, e que está aí como um farol a nos guiar enquanto navegamos pela vida. Obrigado, Pai, porque, mais uma vez, tantas coisas simples, tantos momentos representam a Tua bondade sobre nós, a Tua profunda compreensão sobre as nossas dificuldades, nos dando oportunidades de juntos, porque só juntos é que é grandioso, de juntos podermos caminhar na Tua direção. Agradeço muito, Mestre, por ver novamente, mais uma vez, a Tua presença nas coisas simples do nosso dia. Que o Senhor seja cada vez mais perceptível, visto por todos nós, porque conosco Ele está desde sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Obrigado a todos pela audiência. Amanhã à noite, às 7h, nossa reunião será com o Tato, o Tato Sávio. Recomendo fortemente. É um garoto novo, está começando agora, então seria bom que ele desse uma força para ele. Muito. No domingo que vem, nós temos uma palestra maravilhosa da Márcia. Maravilhosa. Eu já vi, gostei e recomendo. Tá certo? E daqui 2 semanas, então, pelo número de votos que a gente recebeu aqui no Facebook, faremos a segunda parte da reunião com o Edgar Miguel. Obrigado a todos. Até a semana que vem. Márcia, Renata e Edgar, não desliguem, por favor. A todos, um abraço carinhoso. Obrigada. Até a semana que vem. Obrigado. Até a semana que vem.